Graça e paz, meus queridos irmãos da Sala do Discipulado, da Escola Bíblica Dominical da CIB Paudalho. Quero deixar aqui um abraço virtual, mas quero deixar um abraço para os irmãos Juarez, Joseane, a irmã Ana Paula, a irmã Tainá, o nosso irmão Pedro Henrique, mas também o nosso irmão Jamerson, a irmã Alcicleia, a irmã Marisa, os professores Rosenberg, Marlos. Então fico muito feliz de poder compartilhar mais dessa lição com os irmãos. Como os irmãos sabem, nós estávamos estudando a revista de número 1. E a revista de número 1, ela tem por tema Começando a Vida Cristã. Então a proposta naquele momento era nós começarmos a estudar as coisas que são as doutrinas elementares da nossa fé. Mas aí agora nós entramos na revista de número 2, que tem por tema Crescendo na Vida Cristã. Então a proposta agora é nós estudarmos como se dá esse crescimento. A semana passada nós vimos a lição número 1, que foi a lição dada pelo professor Rosenberg. E o tema da lição diz assim: crescer é um imperativo de Deus. Então é uma ordenança de Deus. Deus quer que isso aconteça sobre a nossa vida e Ele nos dá todas as condições para isso. Mas a lição de hoje, a lição de número 2, vai nos mostrar o que é que nós temos à nossa disposição para que este crescimento aconteça. E a lição de número 2 tem por título Leite ou Alimento Sólido, e é o que nós vamos estudar hoje. Nesse ponto aqui da lição, quando nós encontramos o texto que nos é proposto, guarde no coração, que é um texto destacado, diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Esse texto está lá em Efésios capítulo 4 e o verso 15. Então o texto destaca aqui que cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Então o texto dá essa ideia de crescimento em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas o texto também coloca aqui o pense e responda, que são questões para nós refletirmos. E o texto aqui do pense e responda diz assim: você prefere leite ou alimento sólido? Qual o mais nutritivo? Qual a diferença entre ambos? É claro que um copinho de leite é muito bom. Existem pessoas que gostam, outros não gostam. Mas o que eu quero destacar é o seguinte: você já pensou se você tivesse que, nas 3 principais refeições do dia, você tomar leite? O leite não é um alimento nutritivo para uma pessoa adulta, não é? Então ele deixa a desejar em alguns aspectos. Então imagine se nós fôssemos fazer as nossas refeições, as 3 principais refeições, um adulto, a partir somente de leite. Iríamos desfalecer. Então, claro que depois de adultos nós queremos um alimento sólido. Ainda crianças nós somos introduzidos aí nessa dieta alimentar mais sólida, mais rígida, mais cheia de nutrientes para que desenvolvamos melhor. Então, essa verdade que nós encontramos aí, ela também pode ser aplicada com relação à vida espiritual. E essa é a proposta da nossa lição. Ao ponto que aqui na introdução, o comentarista da lição, ele vai falar justamente sobre isso, sobre esse novo nascimento em Cristo, no momento da nossa conversão, mas também essa proposta de Deus, que nós não fiquemos estagnados. Não é da vontade de Deus que, em termos espirituais, alguém nasça de novo e fique bebezinho, o resto da vida como um bebezinho. Não, mas através de um alimento sólido, nós possamos crescer, nos desenvolver e chegar à maturidade cristã. Essa é a vontade de Deus. Então, em termos espirituais, quando nós nos convertemos, nós também somos como criancinhas. E precisamos realmente, naquele momento, de um alimento como um leite, um alimento que seja de uma melhor digestão, um alimento que tenha nutrientes, mas que não seja um alimento tão pesado para uma estrutura física que ainda não suporta aquele alimento pesado. Então, assim também é no início da nossa fé. Quando nos convertemos, como bebezinhos espirituais, criancinhas, nós precisamos do leitinho. É basicamente o que a gente viu na revista número 1. Mas a partir de agora, a gente precisa de um alimento mais sólido, uma doutrina mais sólida. Assim como uma criança, quando ela vai crescendo, ela vai também sendo introduzida nesta dieta de um alimento mais sólido que vai trazer melhores condições para que ela se desenvolva perfeitamente. Tá certo? E aí, nós chegamos ao primeiro ponto da nossa lição, que é o seguinte: é justamente a reflexão sobre o resultado de uma dieta somente com leite. Então, nos é proposto aí o texto que eu vou estar lendo com vocês, Hebreus capítulo 5, e nós vamos ver dos versos 11 ao 14. A esse respeito, temos muito o que dizer, mas de difícil interpretação.
porque vos tornastes tardios em ouvir. Com efeito, devendo já ser mestres, por causa do tempo decorrido, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus. E vos haveis feitos tais que necessitais de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é como criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Então nós vamos estar estudando alguns aspectos muito interessantes. No ponto 1 da lição, nós vamos estudar os resultados de uma dieta somente com leite, ou seja, de uma dieta que é própria para quem é uma criança, um bebezinho. E no segundo ponto da lição, resultados de uma dieta com alimento sólido. Então, os resultados de um adulto alimentado somente com leite, que é um alimento próprio para crianças, né? E o resultado de uma dieta com alimento sólido. Então, aqui no texto de Hebreus, nós vamos ver que ele destaca o seguinte: a primeira consequência que a gente vê de uma dieta para uma pessoa que já está adulto e ele continua sendo alimentado com leite, a primeira consequência que a gente vê é uma indisposição espiritual. Essa pessoa não vai estar fortalecido para enfrentar as mais adversas situações, então ele vai estar indisposto em termos espirituais. E aqui, o comentarista da nossa lição, ele destaca no texto de Hebreus, capítulo 5, que nós já lemos no versículo 11, que diz assim: a esse respeito temos muito o que dizer, mas de difícil interpretação. Olha aqui a parte que ele destaca: porque vos tornastes tardios em ouvir. Olha aí, tardios é uma coisa que já era para estar acontecendo, mas não aconteceu ainda. Então, uma indisposição espiritual. Então, quando somos alimentados com um alimento que é como o leite, ou seja, ficamos somente sendo alimentados com esses princípios que são mais básicos da nossa fé, então não vai haver esse desenvolvimento, então vai haver uma indisposição espiritual. Você não vai estar pronto para servir a Deus como Deus quer que você esteja pronto. Isso por quê? Porque a pessoa se torna tardio em ouvir, sem estar atento àquilo que ensina a palavra. Mas a segunda consequência de uma dieta somente com leitinho, aquilo que é básico para uma criancinha, e aqui a gente está colocando, né, claro, no sentido espiritual, é a insuficiência no crescimento. Imagina uma criança que ela fica só naquele leitinho e não vai se introduzindo na dieta dela, à medida que ela vai crescendo, um alimento mais sólido. O que é que vai acontecer? Um crescimento raquítico. Imagina um adulto que passou a vida toda sendo alimentado somente com leite. Essa pessoa não vai ter um bom desenvolvimento. Não vai chegar à altura que deveria ter, não vai desenvolver bem a musculatura, a envergadura de uma pessoa adulta, as faculdades mentais de uma pessoa adulta. Então vai ficar realmente a desejar. Nós sabemos e conhecemos aí casos de raquitismo, porque, por exemplo, o organismo da pessoa não consegue metabolizar alimentos. Então acontece isso também. Mas imagine que a pessoa tivesse essa capacidade, mas por falta de um alimento mais sólido, a pessoa ficou raquítica. Então isso acontece muito nas pessoas que sofrem de raquitismo, não desenvolvem, ficam parecendo crianças ali, pessoas com 30, 40 anos de idade, mas ficam parecendo criancinhas raquíticas, porque o organismo não consegue absorver o melhor dos alimentos, que são alimentos nutritivos e mais sólidos. Então essa é a ideia também, e ele destaca aqui aquilo que nos diz o versículo 12, diz assim: pois com efeito, devendo já ser mestres por causa do tempo decorrido. Então tá vendo aí? É uma insuficiência no crescimento. Então o tempo vai passando e a pessoa não está crescendo como deveria crescer dentro daquele prazo que era para ela crescer. Que desenvolvimento deve ter, por exemplo, o físico de uma pessoa que já chegou a uma idade adulta, 17, 18 anos de idade? Como se deve ser o corpo, o desenvolvimento de uma pessoa que já chegou à fase adulta? Então essa questão, vai passando o tempo, a pessoa precisa mostrar esse desenvolvimento. Mas o texto destaca aqui também uma inexperiência na palavra. Está em Hebreus capítulo 5, verso 13. Ora, todo aquele que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é criança. Então, o apóstolo aqui, o escritor aos Hebreus, ele está dizendo: olha, se você continua se alimentando somente desse leitinho, e o leite aqui significa esse conhecimento mais básico da palavra, da doutrina cristã, e o alimento mais sólido é justamente aqueles temas e aquilo que faz parte da doutrina, que é algo mais profundo,
que nós encontramos na palavra. Então, se você continua sendo alimentado somente com esse leitinho, você não vai estar experimentado na palavra, você não tem conhecimento da palavra. Então, essa é a consequência daquele que só está sendo alimentado sem se aprofundar na palavra de Deus e na experiência na palavra, como nos diz o texto aqui de Hebreus 15 e 13. Mas isso vai gerar também o quê? Uma infantilidade espiritual. É uma pessoa que não é madura espiritualmente. Então, não vai proceder como uma pessoa que precisa mostrar uma maturidade espiritual. Isso está também no versículo 13, quando diz assim: ora, todo aquele que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é criança. Então, Paulo não está falando aqui de ser uma criança no sentido de que ficou lá raquítico e pequeno em termos físicos, mas ele está falando aqui em termos espirituais. Então é a infantilidade espiritual que vai ser gerada por conta da capacidade de a pessoa absorver o melhor do alimento mais sólido para que tenha um bom crescimento espiritual. E ele vai destacar aqui, crente criança é crente imaturo. Eis as características do crente bebê, do crente infantil. Aí ele vai destacar algumas coisas. Primeiro, incapacidade em se aprofundar na doutrina. Então, o crente maturo, ele não tem esta capacidade. Instabilidade na fé. Então, ele vai ser instável na fé. É levado pelos ventos de doutrina. Então, dá um vento de doutrina aqui, ele vai naquilo que as pessoas estão falando aqui e ali, e não está firmado na fé. Ele é instável. Desinteresse pelas coisas espirituais. Aí esse crente, ele não quer orar, ele não quer meditar, não quer compartilhar a palavra com outras pessoas. Por quê? Porque ele não está bem alimentado. Então tem um desinteresse pelas coisas espirituais. Temperamento sensível e egoísta. É como uma criança, não é? Ela não se porta como uma pessoa adulta. Então mostra aquela infantilidade. Então não tem maturidade nos seus relacionamentos. O seu temperamento é sensível e egoísta, se ofende com qualquer coisa, não suporta aquele que muitas vezes a gente vê aí nos relacionamentos, né? Aquele se atritar nos relacionamentos, porque se relacionar significa se atritar, e quando se atrita, se sai faísca, não é? Existe uma acomodação ali entre as partes. Então o adulto ele tem que ter essa capacidade. Já a criança, ela não está pronta para isso ainda. Observe que o círculo de relacionamento de uma criança é muito íntimo, no sentido de ser com os pais, com os irmãos, né? Então muito ali no meio da família. Depois é que ela vai estar pronta para outros relacionamentos. E também ele coloca aqui como o resultado da infantilidade espiritual a falta de frutificação. Então, assim como uma criança, por exemplo, uma menina, um menino não estão prontos ainda para dar continuidade à espécie humana, porque o organismo deles ainda não está pronto para dar essa continuidade, para gerar outros seres humanos, assim também o crente infantil, em termos espirituais, ele também não vai gerar outros crentes. Ele não vai fazer se propagar essa palavra e fazer com que outras pessoas também se convertam a Cristo e sejam transformadas. E ele vai mostrar aqui, não é? Porque esse ponto agora foi o ponto 1, o resultado de uma dieta somente com leite, mas ele vai mostrar também os benefícios de, a partir do momento que você vai mostrando aí, que o tempo vai decorrendo na vida do cristão, ele precisa agora ser alimentado com o alimento mais sólido. Então ele vai falar no ponto 2 da lição, resultados de uma dieta com alimento sólido. E ele destaca o versículo 14 do texto que nós lemos, que nos diz assim: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Então ele está tratando aqui o seguinte, que o alimento sólido ele vai trazer o quê? Maturidade espiritual. Então este é o benefício, o resultado de quem está sendo alimentado com o alimento mais sólido, e aqui nós estamos nos referindo à doutrina mais sólida que nós encontramos nas Escrituras. Ele vai mostrar a maturidade espiritual. Mas ele vai mostrar aqui também, como nos diz a lição, experiência para aqueles que pela prática, como nos diz aqui o texto, né? Para aqueles que pela prática têm as faculdades exercitadas. Então você vai praticando e vai desenvolvendo, vai praticando e vai desenvolvendo. E tudo isso por conta da experiência pela obediência. Então, conhecendo a palavra, você vai tendo oportunidade, você vai tendo situações ali em que você vai começar a exercitar essa palavra que você está aprendendo, esse alimento que você está recebendo. Então você vai ser uma pessoa experiente porque é obediente. E você vai adquirindo também discernimento, como nos diz o texto ainda, não é? Mas o alimento sólido é para os adultos,
para aqueles que pela prática, pelo exercício, pela obediência, têm as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Discernimento. Essa palavra, a gente vai encontrar no meio dela a palavra que dá origem a essa palavra discernimento e ao verbo discernir, cerne. Cerne significa coisa que está no meio, algo que é o principal. Então, veja, você poder viver todas as situações e tirar o melhor daquelas situações. É como diz aqui, ter as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Ou seja, poder isolar e conhecer e dizer assim, isso aqui é coisa boa, isso aqui não é coisa boa. Isso aqui é do bem, isso aqui não é do bem, isso aqui é do mal. Discernir, por exemplo, entre a luz e as trevas. Discernir entre aquilo que é da vontade de Deus e o que não é da vontade de Deus. Entre aquilo que é bom para a sua vida espiritual e entre aquilo que não é bom para a sua vida espiritual. Discernir entre aquilo que são as coisas espirituais e as coisas que são da carne, do mundo. Então o crente ele vai adquirindo essa capacidade de discernir a luz e as trevas, discernir o que é errado daquilo que é verdadeiro, daquilo que é correto. Então tudo isso vem como benefício por conta desse alimento sólido, maturidade espiritual, experiência e discernimento. E assim nós chegamos ao final da nossa lição e queremos destacar que hoje a nossa lição nos faz compreender que na conversão nós nascemos novamente, é o novo nascimento e somos como bebezinhos espirituais. E a partir daí Deus provê o alimento que é necessário nesse momento, que é o leite. Não pode se dar a uma criancinha um alimento sólido, então não é bom a gente pegar um novo convertido e submeter ele àquelas doutrinas que são doutrinas mais profundas que nós encontramos na Bíblia. Mas ele precisa ser alimentado com o leite, aquelas doutrinas que são mais suaves, mais leves, e aí ele vai estruturando a sua vida espiritual e vai havendo esse crescimento. Mas à medida que esse crente, que o tempo vai passando e esse crente vai se desenvolvendo, ele passa a precisar de um alimento mais sólido que tem que ser começar introduzido na sua dieta espiritual, como alimento, a palavra de Deus. Então vai se aprofundar nas doutrinas mais profundas que nós encontramos na palavra. Então, no novo nascimento, Deus propõe um crescimento, mas Deus também traz o alimento certo. Para a fase inicial, o leitinho. Conhecer mais de Jesus, o que é que Jesus fez com você, o que é que Jesus propõe para você, como a gente já viu na revista número 1. A partir de agora, a gente vai começar a introduzir nessa dieta aquilo que é da doutrina, algo mais profundo. Porque para este momento, para esta fase, depois de decorrido algum tempo, aí Deus agora ele quer um alimento mais sólido para que você chegue à sua maturidade espiritual. Então esta é a palavra que eu deixo para vocês hoje e neste momento eu quero orar, encerrando a nossa aula. Ó Deus, nós te agradecemos por mais esta manhã de domingo. Te agradeço, ó Deus, pela rica oportunidade de dirigir a palavra aos irmãos e de estudarmos esta lição. Esta lição, ó Deus, que nos propõe hoje este tema tão agradável do alimento que tu nos tem proporcionado. Senhor, que nós sejamos usados por ti como aqueles que devem acompanhar este crescimento, como pais na fé das outras pessoas, que venhamos, ó Deus, no início da fé delas, proporcionarmos realmente um alimento que faça jus à necessidade delas naquele momento, como um leite espiritual. Mas também, ó Deus, que no decorrer do tempo nós possamos ir introduzindo nessa dieta espiritual com relação à tua palavra, às doutrinas, possamos ir introduzindo, ó Deus, as coisas que são mais relevantes para que haja realmente um crescimento espiritual e assim todos nós possamos chegar à maturidade cristã, à maturidade espiritual que nos é proposta na tua palavra, que é a medida completa da estatura do teu Filho Jesus Cristo. E assim, ó Pai, nós te louvamos, te agradecemos por esta manhã. Abençoa, Deus, cada um dos nossos irmãos, dá um dia hoje abençoado e que logo mais à noite nós estejamos juntos ali no culto para engrandecer e glorificar o teu santo nome. Que Deus abençoe a todos vocês. Até logo mais.